Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Stoessel que vos fala aqui do canal Inacreditável História. E aí galerinha, tudo bem com vocês? Galera, tem uma novidade muito importante para vocês. Hoje aqui no meu canal eu vou estar começando uma série, tá, de videoaulas curtas, tá, sobre coisas que possam cair tanto em vestibular quanto em Enem. Exatamente. Então, a partir de hoje, a gente vai ter uma série de vídeos aí sobre os principais temas que possam estar caindo nos vestibulares, no Enem, tudo que vai trazer para vocês aquele conteúdo maravilhoso aqui no Inacreditável História. E eu peço que você que está aí me vendo, tá? Deixe o seu joinha, tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, aqueles que vão prestar o vestibular, aqueles que estão a fim de estudar, aqueles que estão a fim de passar em concurso, qualquer prova que vier a prestar, se inscreva aqui no meu canal, porque eu amo educar. E eu estou aqui para ensinar a vocês da melhor forma possível tudo que está relacionado à história e também à geografia. Então galera, sem mais delongas, vamos aí para a nossa videoaula de hoje. Primeira dica, tá? Hoje, dica número 1 sobre temas que caem no Enem e no vestibular. Salve galera, estou de volta e eu disse para vocês que eu ia dar início hoje a uma série de videoaulas, de vídeos aqui no meu canal, tá? Porque como eu disse, eu amo educar. Nada melhor, né, do que a gente está estudando, do que a gente está aprimorando os nossos estudos. Então eu começo hoje, tá, uma série, né, que eu vou estar fazendo aqui no meu canal sobre alguns temas que possam vir cair aí no vestibular, no Enem, em qualquer prova que vocês for prestar, tanto em concurso, tá? E eu vou começar hoje com um tema muito interessante. Tema esse que a gente pode se dizer que ele é até atual. Atual porque a gente está vivendo ele a cada dia, tá? Esse tema ele é muito importante. É muito importante a gente estudar ele lá no nosso passado, para a gente estudar agora aqui no presente. Falou? E eu vou colocar aqui para vocês. Olha para vocês verem que interessante. Revolução Industrial. Esse é o tema da nossa aula de hoje, galera. Revolução Industrial. Mas vocês devem estar se perguntando, professor, mas a Revolução Industrial é uma coisa bem simples, né? Não, galera. A Revolução Industrial, ela parte de um conceito muito mais abrangente. Ela parte de um conceito onde a própria humanidade ela foi evoluindo ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Tá? Então é muito importante a gente contextualizar tudo isso. Por que é importante a gente contextualizar tudo isso? Tá? É o que eu faço para vocês, é a pergunta que eu faço para vocês. É básico. Tá? Porque ao longo dos anos, assim que a humanidade ela vai evoluindo, ela vai tendo novas necessidades, necessidades de consumo, onde cada vez mais nós como pessoas vamos nos tornando mais e mais consumistas. A partir desse momento, dessa premissa, tá? As indústrias, tudo começa a ter uma necessidade de produzir. Ao mesmo tempo que produz, temos a necessidade de consumir. Então, a partir do momento que a gente também consome, a própria indústria ela vai se alimentando disso. É como se a gente fosse pegar um filme, ou a gente vai ver um filme, ou vamos hypar na história. O que o filme vai falar? A gente vai ficar aquela coisa ansioso. A Revolução Industrial foi a mesma coisa. Tá? E a Revolução Industrial, para começo de conversa, a gente tem que voltar um pouco na história, lá atrás.
tá? Lá em 1760. A partir desse período, 1760 até o período de 1800, a gente vai passar pela primeira Revolução Industrial. Tá? Então aqui eu vou colocar para vocês, primeira Revolução, tá? Que vai de 1760 até 1800. Pô, professor, mas faz tempo. Eu falei, faz muito tempo, tá? Só que naquela época, tá? Não é como é hoje. Hoje a gente tem celular, a gente tem notebook, temos televisão. Professor, como que era naquela época? Simples, meus alunos, muito simples. Naquela época, as coisas eram feitas à mão. Tudo era na base da manufatura, da produção manual. Tá? O que acontece? Como a sociedade, naquele período, ela se torna cada vez mais consumista, ou, digamos assim, caiu até o microfone, ou aquela necessidade, tá? Aquela necessidade que temos de ter mais e mais, a própria indústria, ou os próprios, como eu posso falar assim, artesãos daquela época, eles perceberam que estavam precisando aumentar a sua produção. Antigamente você ia fazer um tecido à mão, naquele tear antigo, manual, para você fazer um tecido de algodão, para depois você fazer suas vestes, fazer suas roupas, né? O popular que a gente dizia antigamente, né? Fazer as nossas roupas, né? Tinha todo esse processo manufatureiro, processo esse que era manual, tá? As coisas eram muito artesanais naquela época, tá? E se a gente trazer para o atual, para hoje em dia, a gente ainda tem pessoas que fazem isso. Temos pessoas, a gente pode dizer assim, temos os artesãos, esses que fazem esse serviço manual, tá? Aqueles que fazem um sapato sob medida, ou quando você vai num alfaiate, que você vai mandar fazer uma camisa, um terno, um blazer, uma calça social, tá? Aquele trabalho é manual, é um trabalho exclusivo. Às vezes as pessoas reclamam, nossa, mas é caro, né? Você ir num alfaiate e pagar, sei lá, R$200 numa camisa? Sim, pode ser caro. Mas e o trabalho que aquela pessoa tem? Não é muito fácil a gente pegar e querer comparar uma camisa que a gente compra numa Renner da vida, numa loja de grande escala, tá? Quando a gente ir num alfaiate, num cara que estudou para aquilo, né? Para você também, até a questão de você valorizar o serviço desse artesão, desse alfaiate. É uma forma de você valorizar aquele trabalho que é feito. A partir do momento que você valoriza esse trabalho, você reconhece um trabalho bem feito, um trabalho duradouro, um trabalho que vai durar. É um trabalho que você reconhece, que é uma camisa, que ela te veste bem, que você fica bem vestido, que tem um caimento bom. Tá? Só que ao mesmo tempo que a gente tem a primeira Revolução Industrial, a gente vai ter algumas contrapartidas nesse processo. Por que a gente vai ter contrapartidas nesse processo? Porque ao mesmo tempo em que a sociedade evolui, a sociedade consumista ela evolui, as questões trabalhistas elas começam a vir à tona. Começa a ter uma importância maior. Porque até em determinado momento, a gente não tem uma lei trabalhista que ampara o trabalhador. A gente não vai ter essa lei. Essa lei vai surgir ao longo dos anos, lá a partir da segunda Revolução Industrial, quando a gente for entrar nesse tema. Tá? Então a primeira Revolução Industrial, ela é um marco importante na história, porque ela tem um processo de transição. Porque a partir disso, você sai lá das questões manufatureiras, tá? Você sai ali do produto artesanal e você começa a partir daí surgirem as primeiras fábricas, as primeiras indústrias. Em consequência disso, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma mão de obra assalariada,
onde o produto ele começa a ficar um pouco mais elevado, o seu custo de produção ele fica mais elevado, tá? A qualidade, em contrapartida, nesse ponto, ela acaba diminuindo. Porque, pensa, você vai no alfaiate, você faz a sua camisa sob medida. Aí você começa a ter as indústrias, você começa a ter uma linha de produção. Quando você tem uma linha de produção, você vai ter o quê? Série de produtos iguais. A gente vai entrar já nesse assunto aí de linha de produção. Tá? Mas o que vale ressaltar da primeira revolução industrial é o processo de transição. Processo esse que vai passar, tá? Daquele produto feito à mão para o início das primeiras fábricas, o início das primeiras indústrias. Tá? A partir daí que a gente vai ter o surgimento das indústrias, do mercado de trabalho. Ao mesmo ponto, a gente também vai começar a ter pequenos sindicatos, tá? Sindicatos esses que vão reivindicar os direitos do trabalhador. Então, tudo isso vai se moldando ao longo do tempo. Então, esse é o processo da primeira revolução industrial. É o ponto de partida para o início, para o começo de uma nova era. De uma nova era marcada pela indústria. Tá? Então, é mais ou menos isso, né, sobre a primeira revolução industrial. Fala, galera. Então, vocês perceberam aí que a gente falou da primeira revolução industrial. Até agora está tranquilo, né? Processo de transição da indústria manual para o surgimento, né, da indústria, das primeiras fábricas. Só que agora a gente vai dar um passo além da revolução industrial. Por que a gente vai dar um passo além? Porque a gente vai entrar agora num segundo período da história que é chamado de segunda revolução. Tá? E esse período da segunda revolução industrial, ele vai partir de 1800 até 1900. Tá? E aí que a coisa fica muito mais interessante. Tá? Por quê? Perdão, eu coloquei 1800, é 1860. Tá? Então o que acontece? Ele começa a ficar mais interessante. Tá? Porque até certo momento, lá na primeira revolução industrial, as máquinas elas eram a vapor. O início de tudo, o início das máquinas, era a vapor. Pegar como que eram os trens antigamente. Era a vapor. Né? Depois vai surgir outras modalidades de combustíveis para automatizar tudo isso. Tá? A gente entra na segunda revolução industrial agora, tá? No período de 1860 até 1900, onde vai ficar marcado com um avanço tecnológico. Tá? As indústrias nesse período, elas começam a ter a necessidade de produzir cada vez mais. Porque cada vez mais a sociedade passa a ser mais consumista. A partir disso, a própria indústria, tá? O próprio mecanismo que gera tudo isso, ele começa a perceber uma evolução no mercado. Tá? Então há necessidade do quê? De contratar mais pessoas. O dinheiro começa a valer muito nesse período. Tá? As pessoas começam a ter o seu trabalho valorizado. Tá? Então há uma necessidade maior. Quando há essa necessidade maior, você tem uma expansão. Até porque nesse período da história, tá, o que a gente está passando? As colônias, ainda estamos vivendo em tempos de colônias. Tá? Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, tá? O Brasil ainda nesse período, né, ele está naquele período ali de transição, tá? De sair ali de uma monarquia para se caminhar numa república. Tá? E ao mesmo tempo, só o Brasil não. A gente vai ter o que também? Os países europeus, as colônias europeias espalhadas pelo mundo. Tá? E se a gente parar para pensar, a Revolução Industrial, esse mercado, né, consumidor, ou esse
mercado mercantilista de mercadorias, ele não começa lá, né, em 1760. Né? Ele vai começar muito mais, muito antes, quer dizer. Tá? A partir do momento que as grandes navegações surgiram, com a necessidade de você buscar especiarias, coisas novas, né, para as suas metrópoles, para as suas capitais. Então começa muito lá atrás. Mas os historiadores denominam lá, como eu falei anteriormente, em 1760, como a primeira revolução. É que essa revolução que abrangeu o mundo inteiro. E a gente tem a segunda fase dessa revolução industrial. A que começa aqui em 1860. Porque você tem um avanço tecnológico. E esse avanço tecnológico, ele culminou para vários fatores. Um desses fatores foi a desigualdade do trabalho. Esse que é um dos maiores problemas da sociedade. Porque ao mesmo tempo que você está ali trabalhando, ganhando pelo seu serviço, você não está sendo valorizado. E aí a gente entra num fator muito importante, o sindicato. Tá? O sindicato ele vem para suprir a necessidade do trabalhador, ou seja, garantir que o trabalhador tenha os seus direitos, porque não é só venha a vós ao vosso reino, não é simplesmente eu ir lá trabalhar e não ter nada em troca, digamos assim. Tá? Você tem que zelar pelo seu trabalhador. A partir do momento que você zela pelo seu trabalhador, o seu trabalhador ele vai trabalhar mais motivado, ele vai trabalhar mais disposto. Porque pensa, antigamente, lá na primeira Revolução Industrial, o cara trabalhava lá 12, 14, 16 horas por dia e noite. Varava a noite trabalhando para ganhar um mísero trocado. Tá? E quando surge a segunda Revolução Industrial, a gente vai abrir um parênteses aqui, que a gente vai entrar num marco histórico chamado Divisão Internacional do Trabalho. Essa Divisão Internacional do Trabalho, ela ganha força justamente com o sindicato. Só que ao mesmo tempo que ganha força com o sindicato, vem um outro lado da moeda. Porque você começa a ter duas vertentes nessa história. A gente começa a ter dois lados de uma única moeda. Vai entrar de um lado ali a sociedade mercantilista capitalista, que é consumida, né, que é movida através do dinheiro, e você vai ter ali, né, o socialismo, o comunismo, que preza pela sociedade coletiva, que preza pela igualdade das classes sociais, tá? Que vai valorizar o trabalhador como um todo, que vai valorizar aquele trabalhador, aquele esforço que ele produz. Então surge ali o capitalismo e surge o comunismo ou o socialismo, como vocês quiserem dizer, como se fosse a balança de Libra, a balança da igualdade, está aqui, no mesmo nível. Tá? Então, a partir do momento que você tem isso, né, algum lado começa a atender. O que começa a atender nesse lado? Vamos pegar aqui, a sociedade começa a se revoltar porque ela está sendo explorada. Então, o que vai acontecer com o capitalismo? Tá? Vai pesar o capitalismo aqui, ó. E o socialismo ele vai subir, o comunismo vai subir. Por quê? Porque vai haver uma necessidade de você estar respeitando esse trabalhador, dando direito a esse trabalhador. Direito ele que lhe é adquirido. Tá? Imagine que naquela época você trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, sem horário para descansar. Tá? Se você tivesse algum acidente de trabalho, você tinha que continuar trabalhando. Você não tinha ninguém ali que amparasse você legalmente sobre isso. E surge o sindicato. O sindicato ele vai surgir para zelar, né, essa classe trabalhadora, essa classe operária. Tá? Então, a própria classe operária, né, ela vai se unir em torno disso. Ela vai falar, opa, peraí, eu estou aqui trabalhando, me matando de trabalhar e não estou sendo valorizado por isso. É errado. É errado. Tem que valorizar o trabalhador. Então, como eu disse, surge a Divisão Internacional do Trabalho.
onde vai se criar leis, leis essas que vão amparar o trabalhador, que vão dar ao próprio trabalhador melhores condições de trabalho, salário mínimo, férias remuneradas, né, auxílio-doença e muitos outros benefícios que isso vai trazer para o trabalhador. Tá? Isso que vale ressaltar, a união do trabalhador em função, né, de uma melhor qualidade no seu ambiente de trabalho, ou seja, valorizar aquele trabalhador. Tá? É basicamente isso. Esse é o segundo período da Revolução Industrial. Ok, galera? Fala, galera! Estudamos já primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial. E agora? O que vem? É óbvio. Terceira Revolução Industrial. Vamos aqui. Terceira Revolução. E essa, galera, eu acho que essa é a mais importante de todas as revoluções. Ela vai pegar lá século XX, vai estar aqui, século XX e século XXI. Tá? Ou período mais recente da nossa história. Tá? Por que eu digo período mais recente da nossa história? Como a gente viu anteriormente, a segunda Revolução Industrial ela vai até 1900. 1901 a gente entra no século XX, a era da modernidade, ou a era da contemporaneidade, e a gente entra no século XXI, geração X, Y, Z, W, beta, tudo o que você pensar. Né? Essa geração hoje que ela é muito tecnológica, essa geração que ela é ligada no 220, ligada em tudo que se passa nos meios digitais, nas redes sociais, nos aplicativos do momento, tudo, essa galera que é antenada. Mas eu vou começar aqui no século XX. Tá? Por que o século XX? Porque o século XX é o marco de tudo, do mundo inteiro. Eu gosto de citar um historiador que eu leio muito, chamado Eric Hobsbawm. Tem uns que gostam, tem outros que não gostam. Eu, particularmente, eu gosto. Ele tem um livro muito bom chamado A Era dos Extremos, onde ele faz um resumo, né, dos acontecimentos mais importantes do século XX. Os principais acontecimentos do século XX. Quais são os principais acontecimentos do século XX? Bom, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter a crise no mercado imobiliário nos Estados Unidos, a crise de 1929, a gente vai ter a Guerra Fria, a gente vai ter comunismo versus socialismo, tudo isso nesse século XX. E essa terceira revolução industrial, a gente pode colocar que o ápice, o auge dela, ela vai se dar lá na Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Porque lá começam a ter os principais avanços tecnológicos. A gente até o momento, a gente está saindo ali, né, da indústria pequenininha, daquela pequena fábrica, aquela coisa mais familiar, os grandes conglomerados de empresas, as grandes potências. Tá? E a gente vai entrar nas grandes potências aqui no século XXI. Mas até então, você tem o surgimento das grandes indústrias automotivas, né? A criação, né, ou o surgimento do primeiro veículo motor. Para quem não conhece, o primeiro veículo motor foi produzido nos Estados Unidos logo no início do século XX por um cara chamado Henry Ford. Exatamente, ele foi o primeiro, um dos pioneiros, né, vamos falar assim, a produzir um veículo automotor. Aí a gente vai ter aquilo que eu falei logo no início do vídeo, em larga escala. Antigamente era tudo sob medida. A partir desse momento a gente vai ter uma produção em larga escala. O que é essa produção em larga escala? Em grande quantidade, para atender uma demanda da sociedade cada vez maior. É a lei de oferta e procura, tá? Onde a gente vai atender uma grande camada da população. Então a gente vai ter a produção em série.
Dentro dessa produção em série, a gente tem duas doutrinas, vamos falar assim. Você tem o Fordismo, que é uma doutrina de produção em série, produção em massa, tudo igualzinho, uma linha de produção onde sai tudo igualzinho ali, bonitinho. E no contraponto a gente vai ter o Toyotismo, tá? Uma outra doutrina, uma outra ideia de concepção, né, de produção em série, que atende uma camada específica. Por exemplo, ele gosta de carro preto, mas ele gosta de carro amarelo. Então eu vou produzir uma produção de carro preto, uma produção de carro amarelo. E por aí vai. Hoje, se a gente pegar hoje no século XXI, você customiza o seu carro da forma que você quiser. Você entra no site, você compra hoje, olha para você ver como que é o avanço tecnológico. Por isso que eu não colocaria aqui nem revolução industrial, colocaria revolução tecnológica, principalmente aqui no século XXI. Você consegue comprar um carro através do seu computador, do seu celular. Você entra lá no site da montadora, você escolhe o modelo de carro que você quer, o tipo de motor que você quer, opcional que você quiser, a cor. Você deixa o carro pronto para você. Mas você vai falar assim, professor, mas parece que você está falando que você está indo no alfaiate comprar uma camisa. É mais ou menos isso. Estamos voltando um pouco, porque aquele carro vai ser produzido exclusivamente para você. É impossível que vai ter outra pessoa que vai escolher as mesmas características que você. É impossível? Não, não é. Mas é quase impossível. Você não tem os mesmos gostos. As cores podem ser diferentes, né? Às vezes eu gosto do azul mais escuro, talvez eu gosto de um azul um pouco mais claro. Eu escolho a cor que eu quiser. Eu escolho o acabamento que eu quiser. Se eu quiser escolher um banco de couro branco com a costura dele vermelha, eu vou escolher. E a fábrica vai fabricar daquele jeito para mim. Só que tudo isso tem um custo. Tá? Mas voltando aqui. Lá no século XX, quando surgem os primeiros automóveis, os primeiros veículos automotores, tem um processo em tudo isso. Porque começam a surgir as linhas de produções, começam a surgir as grandes empresas, as grandes montadoras, e essas grandes montadoras começam a abrir filiais para o mundo inteiro. Aí a Ford espalha, vai para a América do Sul, vai para a Europa, assim também como a Chevrolet, vai para a Europa. Aí você tem as italianas, a Fiat, Ferrari, a japonesa, Toyota, Nissan, Honda, surge. Aí você abre um parênteses para tudo isso. Você começa a ter a concorrência. E a concorrência, meus alunos, é muito importante nesse meio em que a gente vive, porque a concorrência ela consegue baratear o nosso produto, ela consegue fazer com que o nosso produto, ou com que o produto que a gente vai consumir, ele fala assim, bom, vou dar um exemplo, um celular. Vou comprar um Samsung ou vou comprar um Motorola? Eu vou comparar os dois. Né? É um comparativo. Se eu estou pegando ali no mediano. Né? Se você pegar os top de linha, os que fazem frente, por exemplo, quem não quer ter um iPhone? Todo mundo quer ter a maçãzinha. Curioso, né? Todo mundo quer ter a maçãzinha. É um desejo. É o que nos torna cada vez mais consumistas. E como eu estava dizendo, galera, como somos muito, mas muito consumistas, essa sociedade que a gente vive, ela está em constante transformação, ela está em constante evolução. Tá? E cada vez que vai passando, vão surgindo novas tendências, novas tecnologias, novos produtos. Tá? Tudo isso vai se tornar, como que eu posso dizer assim, até uma fragilidade do ser humano. Tá? Não é uma fragilidade, mas é uma tendência. Porque hoje nós somos muito, mas muito consumistas. Então a gente necessita disso. E isso que aquece o mercado. É isso que movimenta a economia. Né? Essa sociedade capitalista, essa sociedade consumista. Né? Por isso que hoje
ou um produto, por exemplo, um celular. Hoje um celular ele se torna obsoleto em 6 meses. Ele fica ultrapassado, porque o Oppo já está lançando outro, um modelo mais recente, um modelo melhor, com mais atrativos, mais memória, não sei o quê. Isso é tendência. Isso é tendência das grandes marcas, dos grandes conglomerados, né? De uma Apple da vida, Microsoft, Samsung, Motorola, e por aí vai. Essa é a sociedade em que a gente vive. Tá? É isso que move todo esse processo, esse processo que a gente chama de revolução industrial. Fala galera, bom, hoje a gente falou de revolução industrial, tá? De uma forma diferente, de uma forma mais descontraída, trazendo um pouquinho de informação aqui para vocês. Lógico, vocês vão pesquisar, vocês vão estudar, vamos lá o que o professor falou, vamos dar uma lida. Isso é uma dica, tá? Para vocês expandirem cada vez mais os seus estudos. Lembrando, nunca deixe de estudar. Perca ali 1, 2 horas por dia, vamos dar uma lida, vamos ver o que cai no vestibular, ver o que cai aqui no Enem, tá? E essa foi a nossa primeira videoaula sobre dicas de vestibular, né? Sobre dicas do que cai nos vestibulares, do que cai no Enem. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu joinha, que isso é muito importante, tá? Ative o sininho, porque assim que chegar a notificação, você vai receber, o YouTube vai lá, né, notificar você, ó, tem vídeo novo no canal do professor lá no Inacreditável História, vamos ver do que ele está falando hoje. Ative as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo para a próxima aula. Eu vou estar lendo os comentários, vou estar respondendo. Deixe aqui qual é o próximo tema que vocês gostariam de ver, dica, opinião, se vocês quiserem que eu dê opinião de alguma coisa, de algum tema específico, deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo, respondendo vocês e aguardando que vocês se inscrevam aqui no meu canal. Eu reforço mais uma vez, se inscreva aqui no meu canal, tá? Se inscreva aqui no Inacreditável História, dê essa força aqui para o professor, afinal, o homem do carro, é o que eu sei fazer de melhor, tá? Então, estou transmitindo aqui para vocês o meu conteúdo. Tá? O que eu sei, o pouco que eu sei, se nada sei. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Falou, galera, um forte abraço e a gente se vê semana que vem. Falou, galera, um beijo, fiquem com Deus.